Áudio 2, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. Ainda estamos no capítulo 1. Gostaria que lembrássemos que João, dentro do conteúdo de seu Evangelho, se refere especialmente à região da Judéia. Isso nos ajudará em direção ao nosso objeto. O que está sendo dito e feito nesse evangelho está principalmente relacionado ao contexto do judaísmo. Os outros 3 evangelhos estão basicamente relacionados com a Galileia, mas aqui o Senhor está se movendo, operando e falando, principalmente em relação à Judéia. Isso traz consigo o significado de que é em meio ao mundo religioso que a parte principal do Evangelho de João está sendo promulgada. A Judéia representa especialmente o mundo religioso, como era estabelecido no tempo desse Evangelho. Persistia ali um estado de intelectualidade religiosa antagônica a Cristo. O mínimo que se pode dizer é que a Judéia não apreciava Cristo. Vemos a tremenda ênfase dada por João a quem o Senhor era. E essa ênfase tem sua própria implicação de que a mente religiosa não estava reconhecendo e aceitando o fato supremo da pessoa de Cristo como Filho de Deus e que o mundo intelectual religioso estava alienado do fato básico de quem era Cristo. A ênfase aqui estava nessa esfera. Primeiramente, quem é Cristo? E, em segundo lugar, qual é a ocupação da igreja? Vejo nisso tudo a seguinte aplicação para nós. Não é tão difícil estabelecer o fato da pessoa de Cristo entre aqueles que nunca ouviram e nunca conheceram nada a esse respeito, quanto é estabelecer o pleno testemunho do Senhor Jesus entre aqueles que têm uma história religiosa. É na esfera religiosa da tradição, história, intelectualismo e do extenso conhecimento das coisas que a envolvem que surge a maior dificuldade no estabelecimento do testemunho de Jesus. Se você lê este evangelho tendo isso em mente, ficará tremendamente impressionado. Ao chegar aos capítulos 11 e 12, perceberá em uma atmosfera de tremendo antagonismo espiritual para com o Senhor por parte dos religiosos. Eles procuram apedrejá-lo. Então, ele partiu para além do Jordão. E então, as notícias de Lázaro chegaram até ele. Ele se demorou, então disse: Vamos. E os discípulos disseram: Senhor, tu vais voltar para a Judéia, onde eles procuram te apedrejar? Podemos nos lembrar da sua resposta e depois fala do pobre Tomé. Bem, vamos lá para que possamos morrer com ele. A morte é certa se ele voltar para a Judéia. Talvez não haja nada melhor para nós do que ir e morrer com ele. João 11, 6-8. Talvez Tomé achasse melhor morrer com o Senhor Jesus do que viver sem ele. Ele viu que voltar para a Judéia indicava morte certa, como se provou ser verdade no final. Será que podemos perceber que é lá, na esfera da tradição e do intelectualismo religioso, que encontramos a falta de compaixão?
Isso surge logo no início desse evangelho. Em Nicodemos, temos uma representação da classe intelectual. E fica claro nessa esfera que a religião, tal qual ela é, pode se tornar mais um obstáculo do que uma ajuda. Pode se tornar mais um obstáculo do que uma ajuda. É bem verdade o que o Senhor disse ao profeta: Filho do homem, tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Ezequiel 3, 4 a 7. A nossa tarefa mais difícil, mesmo sendo algo delegado a nós pelo Senhor, é a restauração e o estabelecimento em finalidade e plenitude do testemunho de Jesus entre aqueles que já têm todas as tradições. Todo o Evangelho de João nos oferece uma apresentação abrangente do testemunho de Jesus. Gostaria que nos lembrássemos que a Judéia representou a esfera religiosa e intelectual que não simpatizava com quem era Jesus e, portanto, não simpatizou com aqueles que se posicionaram pelo seu testemunho, isto é, no estabelecimento da plenitude do significado de Cristo ter vindo para revelar o Pai. Existe outra coisa relacionada a isso, a ser observada no Evangelho de João. Há 6 palavras que são traduzidas como milagre, a saber, terata, prodígio ou presságio, dinamis, poder, taumata, maravilha, paradosa, contrário à expectativa, erga, atos, semeia, sinais. Dentre essas, a última em particular é a favorita de João. Na Judéia, o mundo do antagonismo religioso e intelectual, Cristo não está atraindo as pessoas através de maravilhas, impressionando por poderes ou trazendo à luz o inesperado. Não, percebemos algo com implicações e sentido mais profundo. Ele está ensinando algo por meio do que faz. Há uma grande verdade escondida em seus atos, e somente um coração solidário e de fé será capaz de ver essa verdade. O primeiro milagre ocorreu em Caná da Galileia. Deu Jesus princípio aos seus sinais. João 2 a 11. Desejamos saber o significado da transformação da água em vinho nas bodas. Temos o milagre dos pães e peixes, um sinal. O significado nos é dado quase imediatamente depois. Eu sou o pão da vida. O Senhor está procurando conceder ao seu povo o conhecimento de quem e o que ele é, os levando à comunhão e a uma união com ele, tornando-nos em um grupo que o conhece nesse sentido. O esforço de João indica que o Senhor buscava um instrumento e vaso de manifestação contínua de quem ele é.
João não estava lidando especificamente com pecadores, mas está tratando fundamentalmente com os religiosos. Não encontramos a palavra arrependimento em João. Não vemos nada nessa esfera ali. É preciso manter em mente que a ideia central desse evangelho é conduzir a igreja a um lugar de união com o Senhor, a fim de que ela seja para ele o instrumento de sua manifestação.